O relato de hoje é de uma mulher que, após sofrer uma grave intoxicação alérgica, ela saiu fora do seu corpo e foi levada para outra dimensão, onde ela esteve em uma escuridão total. E de repente foi levada para a luz, onde ela teve um encontro incrível com sua avó falecida. E também Deus fez uma incrível revelação a ela, que mudou por completo o rumo da sua história. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Penivitro. Eu sou Penivitrod. Em 2015 tive uma experiência de quase morte quando tive uma reação alérgica e parei de respirar. Eu tinha ido ao hospital e não tinha certeza do que estava tendo uma reação porque tenho uma alergia a frutos do mar. Cheguei ao hospital e a enfermeira que estava lá eu conhecia porque já havia trabalhado naquele hospital. Fiquei um pouco preocupada com o tipo de atendimento que receberia, não necessariamente do hospital, mas daquela enfermeira em particular, e então quando entrei, ela disse: "Você sabe o que você precisa para ser atendida." Eu estou ofegante olhando para cima, não consigo respirar, mal consigo falar e estou tendo uma reação alérgica. Coloquei o EpiPen vazio no balcão, para que ela pudesse ver que eu tinha pegado isso e ela disse: "Bem, se você pegou isso, por que você veio aqui?" E eu pensei: "Que legal. Você sabe que eu vou morrer?" Ela nem entende o básico de anafilaxia e, para ser justo, não vemos muito disso no pronto-socorro, mas vemos, e então ela me leva de volta e ela disse: "Você sabe, nós não temos uma cama, então eu vou colocar você em uma cadeira de rodas." E eu não preciso de cama. E ela disse: "Não, você tem que esperar até te colocarem em uma cama." Então ela me coloca em uma cadeira de rodas e me empurra por este corredor que leva ao banheiro e ao dormitório do médico. Não há ninguém lá embaixo e estou sentada neste corredor sozinha, onde ninguém pode me ver e está ficando cada vez pior. Eu estava tendo que olhar para cima para conseguir respirar e pensei que ia morrer e felizmente os EpiPens vêm em 2 pacotes, então fui para o pronto-socorro, dei a mim mesmo minha segunda dose e isso me segurou por, não sei, talvez mais 15 minutos, me lembro de ouvir os procedimentos e depois tudo, meio que comecei a me sentir como se estivesse em um túnel, ou algo assim, não como um túnel de luz, mas se você já desmaiou aquele tipo de sensação distante onde as vozes soam distantes, e eu pensei que era isso. Então eu parei de respirar, caí e eles chamaram o código. Eu estava fora do meu corpo naquele momento, olhando para baixo, não me reconheci e pensei: "Ó cara, ela está em estado crítico, e espero que ela fique bem." Eu vi todo mundo correndo, meu marido estava sendo empurrado para fora do quarto e pronto, sabe, eu apaguei. Eu passo 5 dias em coma induzido antes de poder sair do respirador, mas nesse tempo, a primeira coisa que aconteceu foi que eu meio que voltei também, e estava no carro da minha irmã. Ela morava em Wisconsin na época. Ela estava dirigindo para chegar a Kentucky e estava chovendo tarde da noite, então eu pensei: o que ela está fazendo tão tarde? O tempo está terrível, você sabe. Eu me pergunto se algo aconteceu com as crianças e então ela encosta em um posto de gasolina debaixo deste dossel e ela coloca a mão na bolsa e pega o telefone. Então eu me inclino em suas roupas amassadas e incompatíveis eu fico tipo: o que ela gosta em se vestir assim? O que está acontecendo aqui, você sabe? Então ela pega o telefone, o que foi meio interessante porque eu vi durante o coma e depois que saí do coma tive uma confirmação do mesmo, então eu vi isso e então estava de volta neste lugar escuro, estou neste lugar e é escuro, como muitas pessoas nunca experimentaram, escuridão completa, e eu não conseguia determinar o quão grande era, ou quão pequeno era, porque estava tão escuro, mas eu tinha uma imagem minha lá, de alguma forma eu não conseguia descobrir o que estava me segurando, e eu tento me mover e não consigo, me mexo e parece que algo está me segurando, e parece que estou realmente tendo que lutar para respirar e estou super claustrofóbica, então isso me assustou totalmente. Eu tive um ataque de pânico. Então eu chamei isso de sono profundo, o sono profundo simplesmente vinha, tomava conta e então eu dormia e acordava e isso continua sem parar porque eu sempre digo às pessoas, se eu tivesse que esperar, como era comparado ao tempo aqui, porque o tempo lá é tão diferente que foram uns 10 anos eu fico vindo e voltando e penso, o que estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Eu morri? Eu já existi? E durou tanto que comecei a questionar se eu realmente existi. Eu pensei que talvez eu estivesse aqui há tanto tempo,
talvez algo terrível tivesse acontecido e eu tivesse sido expulsa para este lugar, ou eu apenas inventei toda aquela vida, apenas para ter algo para pensar e me agarrar e, você sabe, porque não há ninguém procurando por mim, e eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo e algo me diz, ou tenho essa intuição de me inclinar para frente, e então quando eu digo incline-se para frente, quero dizer, incline-se para frente assim, e quando eu fiz isso, fui assim, como um avião, a direção para a qual fui apontada, eu poderia mover nessa direção, e eu fiquei, tipo, oh meu Deus, eu posso me mexer, isso é incrível, e então eu vi como uma luz à esquerda e pensei, ok, vou por ali, então viro meu corpo e agora estou voando loucamente rápida naquela direção e você não pode ver, é algo super obscuro e eu fico pensando, cara, estou torcendo para eu abrir espaço, ou eu vou, você sabe, bater em alguma coisa para chegar àquela seção de luz, é como uma barreira e há algo do outro lado, e então eu meio que continuei olhando, e eventualmente ficou claro e eu pude me ver deitada em uma cama de hospital do outro lado, e minha filha estava lá, e ela estava de pé à minha direita, mas meio atrás de mim, em frente ao respirador, lembro-me de olhar para a blusa dela e por algum motivo soube que era verão. Fiquei com isso na cabeça e pensei, porque ela está usando camisa de flanela no verão, e ela é tão engraçada assim e eu olhei de onde eu estava e disse que parecia, talvez a 30 pés de distância, eu podia ver o tecido naquela camisa, e eu sabia o que ela estava pensando, o que era estranho, porque eu nunca sei o que ela está pensando, ela é uma pessoa muito reservada. Comecei a me pegar examinando a sala e pude ver que estava em restrições suaves para que não pudesse mover minhas mãos, e eu olho, para ver quais drogas eu estava usando, e eu olhei para os meus sinais vitais, e, tipo, ok, estou em estado crítico, mas estável, estou em coma porque sei para que servem essas drogas e, aparentemente, estou apenas em coma, ou algo assim, vou acordar e voltar a ficar bem e pensei, bem, isso é ótimo, sabe, espero que eu sobreviva e possa voltar, ou morro e as coisas se endireitam aqui, então não estou presa neste lugar escuro e meio que reorientei, e estava olhando para minha filha, e eu poderia sentir seus sentimentos e ouvir seus pensamentos e ela estava com medo, ela é a pessoa mais estoica que já conheci, e partiu meu coração saber que ela estava com medo, porque não é nada que ela jamais me diria, você sabe, então estendi minhas mãos para agarrá-la e puxá-la para mim e abraçá-la, mas minhas mãos bateram na parede e eu simplesmente perdi o controle. Eu não sei o que está acontecendo naquele momento. Eu tinha certeza de que tinha algo a ver com Deus e fiquei tipo, o que você está fazendo? Você me atormentaria assim? Você sabe o que eu fiz? E isso me deixou assim e eu estava tão frustrada e furiosa. Fui sugada de volta para a escuridão e então acordei novamente e estou bem, mas sem como me mover. Agora eu me volto para a esquerda, chego à luz e a barreira, em vez de ser dura desta vez, é mais como uma bolha. Então eu coloquei minha mão para tocá-la e minha mão atravessou e eu fico, tipo, ó, isso é tão legal, e então eu coloquei minha outra mão e, tipo, ok, eu apenas apareço lá. Eu estava em cima de mim e estava olhando para a cama, e eu pensei, tipo, o que eu faço agora? Eu gosto de deitar em cima de mim e vou ser sugada de volta, então vou acordar e tudo ficará bem. Eu não tinha certeza do que havia, você não recebe instruções nem nada, é uma loucura, e então eu estava olhando para mim na cama, tentando abrir meus olhos e eu, tipo, vamos lá, você sabe como abrir seus olhos, e eu só estou tentando fazer isso e não está acontecendo. Então eu começo a ficar brava e pensei, ok, agora calma, você não quer ficar brava e ser sugada de volta, vamos apenas fazer com que ela mova o dedo, isso seria alguma coisa. Estou olhando para o meu dedo na cama e, tipo, vamos, mexa seu dedo, mexa, droga, mas meu corpo não move meu dedo. Era a coisa mais frustrante que já fiz, então fui sugada de volta, mas apenas para o outro lado da parede. Não fiquei presa no caminho de volta e comecei a pensar, tipo, ok, isso não pode ser acidental, devo estar aqui por algum motivo, deve haver alguma coisa. Eu devo descobrir ou aprender como cheguei a este lugar, e do meu espírito sai, você fez este lugar, eu nem fiquei chocada com isso, eu ouvi e fiquei, tipo, isso é verdade. Eu fiz. Então, quando eu estava desse lado, meu divórcio meio que me fechou porque fiquei tão magoada com isso, e ainda mais magoada com o abandono das crianças, sabe? Isso partiu meu coração e pensei, nunca mais vou entrar em outro relacionamento, e pessoas como eu, trabalhando e tendo amigos no trabalho, eu não socializava com ninguém fora do trabalho, eu tenho ansiedade social de qualquer maneira, e assim eu ficaria realmente estressada em atender o telefone, e estava ficando cada vez pior. Então eu meio que construí uma parede em volta de mim para me proteger de nunca mais me machucar, e você sabe, as coisas que você constrói aqui, estão armazenadas no céu, e você tem que lidar com elas, sejam boas ou más, você sabe, e foi isso que aconteceu, essa foi a manifestação física desse isolamento, a prisão que construí que me aprisionou pensando que de alguma forma estava segura.
Talvez eu estivesse segura, mas não estava vivendo. Então, quando percebi isso, havia uma rachadura, e onde a rachadura estava, a luz começou a aparecer, e então eu estava nas nuvens. Pensei, oh meu Deus, eu vou sair dessa, e isso é ótimo e toda essa coisa está se abrindo quase como um ovo, e esse grande e brilhante espírito começa a vir em minha direção e eu fico tipo, oh meu Deus, há outras pessoas, ou coisas, ou o que quer que seja, aqui, eu não estou sozinha, e então este espírito que é feminino, vem até mim, e ela é enorme, ela é grandiosa, você sabe, não apenas grande em tamanho, ela estende os braços e eu sou imediatamente atraída a seus braços sem que ela me toque e ela está me segurando contra seu peito, e a escuridão está se desfazendo em estilhaços, e é como se ela tivesse um redemoinho de energia que está nos envolvendo, e conforme os estilhaços vinham e atingiam sua energia, eles eram lançados fora, eles desapareceram, e então ela estava tipo, apenas com sua energia afastando a escuridão, e estava ficando cada vez mais brilhante, e eu estou chorando, tipo, chorando feio. Quer dizer, eu estava impressionada com isso, havia alguém lá, e eu inicialmente não sabia quem era, então estou enlouquecendo e ela diz, acalme-se, querida. Isso apenas em sua mente, foi como se as palavras dela quebrassem meu corpo e causassem exatamente o que ela queria que acontecesse, então fiquei calma e pensei, ok, quem é ela? Ela é tão familiar e então eu olho para cima e vejo esses olhos verdes brilhantes e eu olho mais para cima e então no topo de sua cabeça aparece chamas e esse cabelo vermelho alaranjado e eu sabia quem ela era. Eu fico assim, ai meu Deus, é a minha avó, foi incrível vê-la desse lado, porque ela morreu quando eu tinha 9 ou 10 anos então eu olhei para ela e fiquei tipo, você está viva? Ela é esportiva, estou viva, e ela disse, não existe morte, você sabe disso, você aprendeu isso, e eu, tipo, não, acho que não, e ela disse, sim, você aprendeu isso quando era bem pequena. Lembra? Ela diz que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas muda de forma, essa é a lei de Deus emprestada pelo homem e, é claro, isso faz todo sentido. Eu sempre fui uma crente e tinha que acreditar em Deus, e esperava que houvesse o céu, você sabe, todos nós esperamos por isso, mas eu não sentia que tinha nenhuma garantia real disso, e ali ela estava, me dando essa garantia, é na ciência, sabe, que você faz, vai em frente, não podemos extinguir sua luz, ela tem que se tornar outra coisa, e ela foi tão reconfortante para mim e ela estava me segurando e era muito, muito, doce e eu meio que me perdi nisso, e quando eu observo de volta a mim mesma, percebo que estava sozinha e apenas flutuando na luz, apenas estava desfrutando, foi muito legal e de repente tudo tremeu, foi mais como um terremoto do começo ao fim dos tempos, como coisas que nem existiam, mas tremiam, foi louco. Eu podia sentir até o meu meio, e eu sei que era Deus, então eu imediatamente tentei começar a pensar nas coisas boas que eu tinha feito, porque eu estava, tipo, ele pode ler minha mente. Quero dizer, houve algo ruim e não quero que ele lide com isso. E não consegui pensar em nada primeiro, quero dizer, poderia ter pensado em 1 milhão de coisas, mas fiquei perplexa e, de repente, tem essa luz e é muito mais brilhante do que a luz em que estou, e fica cada vez mais perto, e ele diz, eu sou, e eu já tinha ouvido isso 1 milhão de vezes, sabe, o grande eu sou. Eu sou todas essas coisas diferentes, eu nunca realmente entendi isso, mas você sabe, ele estava fazendo essa declaração e o Criador de tudo estava ali, e eu realmente entendi, naquele momento, quando ele disse, eu sou. Eu sou aquele que fez você. Eu sou o Criador de tudo que você conhece, tudo existe como eu quero, foi uma loucura e ainda estou tentando pensar em coisas boas. Não tenho nada e então tenho a sensação de que vamos olhar para a minha vida, e ele começa com o lado bom, o que eu apreciei e ele mostra a situação em que estou em uma loja e a senhora na minha frente não tem o suficiente para pagar as compras e ela está tentando descobrir o que colocar de volta. Eu me lembro como isso me tocou porque eu fui aquela mãe solteira por anos e, você sabe, você sempre devolve o que você não precisa do que aquilo que seu filho gostaria, e então ela fica, tipo, bem, você sabe, e você pode vê-la colocando de volta coisas como hidratante, ela não vai colocar o macarrão com queijo das crianças de volta, e eu estou lá. Então eu pesco na minha bolsa e pego o que ela não tem condições e entrego. Ela não quer pegar, ela fica super envergonhada, e eu fico tipo, tudo bem. Eu estive nessa situação, e isso partiu meu coração por ela. Deus me mostrou a situação que aconteceu anos à frente. Ela está trabalhando como voluntária nesta dispensa de alimentos e esta mulher chega e não tem comida suficiente, ela é humilhada e envergonhada e essa mulher diz, tudo bem. Eu já estive lá, sabe, e ela está empacotando as compras dessa senhora e eu pensei, nossa, nunca pensei nisso tão longe,
Achei que era uma coisa legal de fazer naquele dia, mas não achei que iria impactá-la, ou qualquer outra pessoa. Quero dizer, eu fiz coisas realmente muito maiores e fiquei um pouco desconcertada com isso, tipo, uau. Eu não fiz nada demais, e você quer falar sobre aquela coisinha que eu fiz? Você sabe, não apenas isso, mas foi aquela coisa pequena que me explicou qual era o meu propósito no momento. Não é uma coisa enorme, uma grande coisa, aquele grande propósito que todo mundo está tentando descobrir. O que importa é onde você está agora, quem você pode ajudar, e essa foi a importância que eu não ignorei. E então ele me mostra o mal, e foi essa mulher com quem trabalhei que era terrível. Se você fosse um paciente, não queria aquela enfermeira, se estivesse trabalhando, não queria trabalhar com ela, e ela simplesmente não sentia que estava muito atenta à sua paciência. Eu estava sempre atendendo suas luzes de chamada e seus alarmes. Eu nunca disse nada negativo também, ou nunca falei sobre ela, porque eu odeio fofoca, mas em meu coração eu estava guardando isso, você sabe, sobre ela. E Deus em um flashback me mostrou toda a sua vida, e me mostrou as coisas que seu pai fez com ela durante anos. Quero dizer que foi incrível que ela não se tornou uma psicopata e que ela decidiu dedicar sua carreira a ajudar outras pessoas. E eu pensei, ela não está fazendo um ótimo trabalho, mas considerando de onde ela veio, ela está indo muito bem. E Deus disse, você tem que controlar seus pensamentos. Você está tendo todos esses pensamentos negativos sobre ela e isso tem energia e você está colocando isso sobre ela e tornando mais difícil para ela ser quem eu pretendia que ela fosse. Você está acorrentando. Eu me senti tão mal, e pensei que estava indo tão bem por não falar essas coisas, e não fofocar, e não ser odiosa para as pessoas, mas se você está andando por aí abrigando esses sentimentos, você está ferindo-os do mesmo jeito. Então ele disse, você tem que procurar o lado bom dela e capitalizar isso. E então me senti tão mal por não ter feito isso porque tive a oportunidade de fazê-lo, sabe, de apontar qualquer coisa boa que ela fez. Eu poderia ter feito isso e isso me mudou. Foi bom acontecer 1 milhão de coisas sobre as quais nunca consigo falar, porque levaria semanas, mas nesse ponto estou tentando decidir se confio em Deus e quero deixar Deus entrar na minha vida, porque eu sabia que Ele me conhecia e sabia tudo sobre mim. Eu simplesmente não sabia se queria deixar esse tipo de poder ter algum controle sobre mim, então eu estava lá e tive que fazer esta escolha. Eu iria meio que me render a Deus e eu pensei, tá bom, eu vou, e sua energia, meio que essa luz, veio através dos meus dedos dos pés até minhas pernas até meu meio e era como um manto que estava girando dentro de mim como curando feridas e todas essas coisas que eu nem lembrava eram problemas e subiram, e isso passou pelo meu coração e subiu pela minha garganta e minha boca e eu fui capaz de cantar apenas essas lindas canções e eu fiquei, tipo, de onde isso está vindo? Eu sou uma péssima cantora e então meio que surgiu e ia sair dos meus olhos e foi tão caloroso, tão receptivo e amoroso que eu não queria deixar escapar. Então eu apertei meus olhos fechados e atravessou meus cílios e minhas pálpebras e atingiu a luz que era Deus do lado de fora de mim. Então voltou correndo, subiu por todas as diferentes curvas em meu cérebro e estava iluminando meu cérebro e tudo que eu nunca tinha entendido, eu compreendi, e tudo que eu não sabia que não sabia, eu sabia, e, você sabe, ele bloqueou para que eu não tivesse isso de volta comigo, mas foi incrível naquele momento como se tudo finalmente fizesse sentido. Então nós meio que passamos por esse momento e vamos passar por essa jornada. Não estava entendendo se iríamos passar e eu ficaria permanentemente, ou o que iria acontecer, mas eu sabia que tinha que tomar uma decisão nessa parte também, e fiquei meio irritada por dentro e eu disse, tipo, bem, você sabe, isso está me sobrecarregando com todo esse amor e bondade e outras coisas, mas onde você estava quando meus meninos estavam lutando? Onde você estava quando o pai deles foi embora, sabe? Onde você estava quando eles vão até a caixa de correio todos os dias para pegar algo que ele prometeu a eles e que nunca chegou? Onde você estava? Uma coisa foi eu passar por aquele divórcio, mas eles eram crianças, sabe? São crianças inocentes. Onde você estava? Eu estava com raiva, mas ele não se admirou, ele entendeu e disse, ó querida. Você me entendeu completamente mal, deixe-me mostrar a você. Então ele avança e eu estou sentada na arquibancada ao lado de meu filho e meu neto mais velho está jogando futebol. Na época em que tive todos esses problemas médicos meu neto tinha 2, mas nesta visão ele tinha 5 anos, e ele estava correndo para cima e para baixo no campo, e eu me lembro de olhar para ele e ver o sol em sua pele, em seu cabelo e ficar tipo, uau! Ele está tão vivo, sabe? E ele está correndo e meu filho olha para mim e diz, mãe, eu vou ser o pai dele que eu mereci. E eu digo a Deus, você está quebrando essa corrente, você está quebrando aquele ciclo de lares desfeitos e pais ausentes, e você está fazendo isso através de meus filhos, você sabe.
Está tudo bem e fez sentido para mim e desde então compartilhei isso com meu filho, mas quando meu neto tinha 5 anos eu estava assistindo ao jogo de futebol e meu filho realmente olhou para mim e disse isso e eu fiquei tipo, ok, você sabe, porque você vai muito longe se tiver uma experiência fantástica, quanto mais você se afasta disso, mais você questiona, você esquece, quanto mais você questiona, você fica tipo, bem, você sabe, mas isso confirmou que foi uma mensagem de Deus para mim. Naquele momento, ele dizendo, continua seguindo em frente, você está no caminho certo, e foi tão importante quando eu vi isso, eu estava completamente bem em me deixar 100% vulnerável a Deus, então eu apenas me abri e ele agarrou minha mão e começamos a percorrer as espirais do meu DNA e eu estava olhando para tudo, enquanto passávamos por um fio, eu podia sentir isso como um golpe sobre minha pele e eu disse, ai meu Deus, é simplesmente incrível e estamos indo e é super rápido, estamos indo muito, muito rápido e chegamos a este ponto e ele simplesmente para como se batesse em uma parede e disse, você me vê? E eu disse, bem, sim, você está em todo lugar, é claro que eu vejo você, e ele disse, não, e ele aponta para este ponto no meu DNA e diz, você me vê? E eu olhei e foi naquela parte do nosso DNA que os cientistas chamam de DNA lixo, que não sabemos o que esse DNA faz, e foi engraçado porque, na verdade, não faz muito tempo que eu li sobre o DNA lixo, e ele estava ali e eu disse, ai meu Deus, você está em mim, e ele disse, sim, eu sou seu pai, assim como seu pai é seu pai, você pode dizer que ele não é, mas podemos fazer testes e descobrir que ele é, e ele é seu pai biológico, quer você admita ou não, e eu sou seu pai, quer as pessoas queiram admitir ou não, e isso me surpreendeu, e eu disse, tudo bem. Tô dentro, vamos ficar, e me senti tão amada e aceita como se não tivesse que fazer outra coisa. Muitos de nós temos essa ideia de que você tem que estar constantemente fazendo para Deus a fim de ser amado, sabe? Você tem que estar fazendo algo que esteja à altura e não foi assim, ele me amou porque ele me fez, sabe? E ele me adorava e me inventou e eu me lembro de pensar. Quanto tempo ele pensou em mim porque eu pensava nos meus filhos antes, eu os tive e quando eu engravidei, pensei em como eles seriam, como seria a vida deles e eu pensei que não poderia ser muito diferente porque Deus está tecendo você e ele deve estar, você sabe, meio que vendo você viver sua vida e eu pensei quanto tempo ele pensou em mim antes de decidir me fazer, e ele me fez de propósito, ele poderia ter feito outra pessoa, mas eu vim a existir de propósito para um propósito. Eu realmente nunca entendi isso e olhei para trás em minha vida e pensei que a desperdicei, você sabe, sim, você é uma enfermeira e está criando bons filhos e todas essas coisas, mas você não cumpriu seu propósito, e se você verificar agora, quero dizer, é como trapacear, você simplesmente desiste, você é apenas uma desistente e eu não queria ser uma desistente, sabe? E eu senti como se não tivesse abraçado tudo que eu sou, por ser uma criação de Deus, por construir aquele muro ao meu redor, e pensei, ok, bem, eu poderia voltar e não sabia, e pensei que poderia voltar e derrubar o muro e pensei, eu poderia fazer isso, e isso seria um começo e então tomei a decisão de voltar e ele imediatamente começou a se afastar. Eu podia sentir aquela distância e comecei a chorar e então eu acordo, estou no quarto do hospital, tem uma enfermeira sentada ao lado da cama. Ela fica assim, você voltou e eu olho para ela, e eu disse que estava com Deus e ela disse, que legal, querida. Eu disse, não. Quer dizer, tipo, 1 minuto atrás eu estava com Deus, e ela disse, que bom, deixe-me ir, vou buscar sua família, ela vai buscar minha família, e eu falei, eu estava com Deus, quer dizer, 1 minuto atrás, eu estava com Deus, e eles falaram, que bom, e eles estão olhando para a enfermeira, e ela disse, bem, talvez todos devam ir embora, sabe, ela só saiu do respirador por um tempo, não queremos a desgastar, e então ela manda todo mundo embora e ela sai da sala e apagou as luzes e puxou essa cortina em frente a essa parede de vidro, que fica naquela sala, para que eles possam ver você, e Deus reaparece na sala e isso me assustou e eu gritei porque não esperava que ele aparecesse e ele riu. Eu falei, você me assustou. Ele riu e disse, porque eu te assustei? E eu disse, pensei que você tinha ido embora. Ele disse, eu nunca vou embora. Eu disse, eu sei, você nunca vai embora, mas não entra em salas assim, e isso é surpreendente, e ele achou engraçado e então ele me deu esta mensagem e disse, eu quero que você compartilhe esta mensagem com o mundo. Você sabe, que ele é Deus, que ele é o Criador e que nós somos feitos de propósito para um propósito. Um dos meus amigos que sempre me ligava, sempre me pedia para fazer esta palestra para a Associação Internacional de Estudos de Quase Morte. Ele tem um grupo de apoio e sempre pedia e eu dizia não, ou pensava em um motivo para não aceitar, porque tem uma ansiedade social terrível, e ele ligou e eu disse assim antes que pudesse me impedir, e ele ficou chocado.
Desde que não tive outro episódio de insuficiência respiratória, as coisas lentamente começaram a se acalmar, sabe? Obtivemos algumas respostas sobre o que estava acontecendo comigo, mas tem sido uma jornada e tanto.